Salmo 37, não te indignes. Vamos ler juntos, versos de 1 a 11. Vamos lá? O que é que diz? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Amém. Preste atenção que essa aí é a primeira divisão. Esse salmo pode ser dividido em 4 partes. Versos de 1 a 11, a gente poderia dizer assim, o Senhor Deus, Ele é confiável. Você pode confiar em Deus, que Ele não vai lhe decepcionar. Versos de 12 a 20, a segunda parte. E essa segunda parte vai nos ensinar que o Senhor compreende a nossa o quê? Situação. Deus está ligado em você, está vendo o que acontece com você, está vendo o que o ímpio tem feito com você. Deus sabe tudo. Versos de 12 a 20. Terceira parte, versos 21 a 31. O Senhor abençoa o seu povo. Mesmo a gente habitando entre os ímpios, mesmo com todas essas situações adversas, o Senhor continua nos abençoando. Então para de reclamar, não fica olhando para o ímpio não. Tá certo? Você vai ver os argumentos que o salmista Davi vai colocar. E versos 30 a 40, o Senhor julga ou julgará definitivamente os perversos. Então a primeira parte, o Senhor é confiável. E aqui Davi vai dar uma instrução, são 11 versículos. E ele vai usar aqui, primeiro, 3 imperativos negativos. Não. No versículo 1, ele diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores. Depois, lá no verso 7, veja o que ele vai dizer. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Então veja bem, não tenhas inveja, não te indignes. E agora no versículo, veja no versículo 8, ele diz assim, não te impacientes. Então preste atenção, não te indignes, não te irrites, não te o quê? Impacientes. Essas 3 palavras vai mostrar para nós que não vale a pena a gente ficar revoltado com a prosperidade temporária daqueles que praticam o quê? O mal. O mal. Existe lá no centro da cidade um negócio chamado impostômetro, não é isso? Já viu lá? Impostômetro. E você sabe que nós, durante o ano, até o mês de maio, a gente só trabalha para o governo. A gente começa a trabalhar para nós depois de maio. São 5 meses que a gente trabalha para pagar o quê? Imposto. E esse imposto,
Ele, ao invés de voltar para nós com segurança, com saúde, com educação, esse dinheiro ele é mal aplicado a uma gestão errada desse recurso, na sua grande maioria, cai no fosso da corrupção. Na corrupção. E aqueles, graças a Deus agora está tendo algumas mudanças, mas se você for olhar direitinho, você fica revoltado e você diz, eu não vou pagar mais imposto. Ou eu vou começar a administrar esse imposto, ou eu vou fazer isso do meu jeito. E você vê gente que frauda, gente que rouba, gente que não paga imposto, né? De forma impune. Se você não pagar, você já vai para a malha fina, ou já vai... Né? É tão interessante isso. Existem umas injustiças do ponto de vista hoje no Brasil que são alarmantes, são terríveis. Por isso que ele está dizendo assim, não te indignes. O indignar aqui significa você ficar com raiva, você ficar absorvido pelo ódio. Não te irrites e impacientes, essas duas palavras no hebraico, têm a ideia de você esquentar a cabeça, de você ficar, na linguagem, aloprado, esquentado, certo? Esfria. Aí ele vai dar, o grande argumento que ele vai dar aqui, e repetir no texto, é que todos os ímpios são transitórios. Veja no versículo 9, vamos ver aí. Versículo 9, o que ele diz aí? Porque os malfeitores serão o quê? Exterminados, mas os que esperam o Senhor possuirão o quê? A terra. Os malfeitores serão o quê? Exterminados. Lá no versículo 22, o que diz? Serão aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem o quê? Amaldiçoa. Então vem o extermínio acompanhado da maldição, o quê? De Deus. Depois vai para o versículo 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será o quê? Então veja bem, não é somente o ímpio, mas a sua o quê? Descendência. Depois, mais adiante, ele vai colocar no versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, né? Ele te exaltará, possuirás a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem o quê? Exterminados. E aí, no versículo 38, ele vai dizer, quanto aos transgressores, serão a um ao quê? Destruídos, a descendência dos ímpios será o quê? Exterminada. Aqui, irmãos, Davi usa essa expressão tanto no seu sentido do ponto de vista histórico, mas principalmente do ponto de vista eterno. Eterno. Porque o extermínio aqui significa que essas pessoas serão lançadas para fora, na presença, o quê? De Deus. Não tem futuro, são como a erva. Ele vai argumentar isso. Ao mesmo tempo tem uma conotação social, porque herdar a terra aqui, ele está falando da terra prometida. Jamais aqueles que fazem o bem, aqueles que servem a Deus, perderão a herança da terra. E aqui ele está falando da terra o quê? Prometida, do povo judeu lá. A descendência do justo continuará sendo abençoada nessa terra. Nessa terra. Vocês sabem que se você ler Deuteronômio, capítulo 27, 28, você vai descobrir lá que existem as bênçãos e as maldições de Deus relacionadas à aliança de Deus com Israel, e está diretamente relacionado a coisas espirituais e a coisas também o quê? Materiais. Da presença do povo na terra. Mas o que é bonito de Davi é que ele vai nos dar aqui 4 instruções, não imperativos negativos, mas positivos. Versículo 3, qual é o primeiro que ele coloca aí? Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te o quê? Da verdade.
É tão interessante isso aqui, 4 coisas, é um paralelismo que ele diz, confia no Senhor. Para de ficar olhando para o ímpio, para de ficar olhando para a prosperidade material do ímpio, e olha para Deus. Olha para Deus. Mas olha para Deus, não somente num olhar de admiração, mas de confiança, de dependência. Faz o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Continua fazendo bem. Nós cantamos aqui a música do cantor aqui de São Paulo, né? Ele continua sendo bom, ele continua o quê? Sendo Deus. E nós, como descendentes, vamos continuar fazendo bem, procurando praticar a bondade, certo? Há uma coisa que é interessante aqui, nesse versículo, habita na terra, a terra prometida, e alimenta-te o quê? Da verdade. Alimenta-te da verdade. Eu fico pensando nisso, irmãos, porque nós muitas vezes, por causa da nossa imprensa, dos nossos meios de comunicações, e agora por causa das redes sociais, muitas vezes nós estamos nos alimentando o quê? Da mentira. Significa que nós muitas vezes estamos tendo informações erradas acerca das outras pessoas, acerca do que está acontecendo no mundo, e isso muitas vezes, ao invés de nos alimentar com aquilo que é correto, está nos alimentando com a mentira. E a mentira muitas vezes ela não tem sentido, porque ela pode gerar uma indignação e uma ira que não é verdadeira, que não tem sentido. Mas a segunda instrução está no versículo 4. Vamos ver no versículo 4. O que é que diz aí? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor, e agora vem, agrada-te do Senhor. Esse verbo agradar aqui, ele é um verbo que tem uma colocação assim de você viver bem, desfrutando daquilo que é o melhor. Aqui não está falando de coisas que Deus dá, mas ele está dizendo aqui, agrada-te do Senhor. Que o Senhor seja o seu deleite, o seu prazer. Que a sua relação com Deus possa trazer satisfação, prazer para você. Deu para entender? Porque às vezes a gente lê esse texto e aí você fica, não, eu preciso agradar a Deus. A gente lê assim, né? Preciso agradar a Deus porque aí Ele vai me dar. A gente trata esse texto como se fosse uma barganha. Eu vou agradar a Deus e Deus vai trazer tudo que o meu coração desejar. Não é isso. Ele diz, se você tem o seu prazer no Senhor, claro que todos os seus desejos estarão relacionados àquilo que você tem prazer em Deus. E Deus vai lhe dar tudo que você precisa. O que eu acho bonito nesse texto, e tem crente que não gosta muito, mas eu gosto, é que Deus nos fez seres desejantes. Seres desejantes. O que significa isso? Significa que não é pecado ter o quê? Desejo. Tá certo? Você não pode ter desejo o quê? Mal. Mas nós temos que desejar. Vamos ver vamos pegar o texto aqui lá que é muito bom, aquele texto de Jeremias 29, né? Versículo 11. Jeremias 29, 11, o que é que diz lá? Eu é que sei que pensamentos tem a vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não para vos dar o que desejar.
Agora, esse fim que desejar, ele diz assim, mas esse que você está desejando, agora pega esse desejo e transforma isso em oração. E Tiago vai dizer, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem o quê? Mal. Para satisfazer os vossos, o quê? Desejos maus. Mas se você ora e os seus desejos são lícitos, e seus desejos estão dentro desse projeto de Deus, desses pensamentos de Deus para mim e para você, a oração vai ser o caminho para a gente receber isso. Deu para entender, gente? Ou não? Então, por exemplo, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Ou seja, lembra do princípio do nosso breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Abra a sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 26. Você está com desejo de comer uma rabada hoje? Rabada. Hoje eu vou comer um sarapatel, qualquer coisa que você tiver com vontade. Você não gosta dessas coisas, você não tem desejo, né? Você gosta de comer o quê? Brócolis. Brócolis é um negócio bom. Brócolis, alface. Negócio bom é isso aí. Continue. Isaías, capítulo 26, versículo 8. Grife esse versículo aí, porque esse versículo é fantástico. O que ele diz aí? Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa. Veja bem, do teu nome e na tua o quê? Memória está da nossa alma. Então, gente, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Não fica olhando para o ímpio, não. Tá certo? Não fica olhando para a prosperidade do ímpio, não. Procura fazer com que Deus seja o deleite do seu coração e coloque diante dele os seus desejos, e Ele vai fazer. Amém? Terceiro, primeiro é confia no Senhor. Segundo, agrada-te do Senhor. E agora vem uma coisa maravilhosa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Primeiro aqui nós temos uma atitude, entrega. Essa palavra entrega aqui tem dois sentidos. Primeiro tem um sentido bancário. Entregar aqui é depositar em confiança. Por exemplo, quando você recebe um dinheiro, você vai lá no banco, deposita, e na sua cabeça, na hora que você precisar, esse dinheiro estará o quê? Disponível, porque você depositou, ele entregou, sabendo que continua sendo o quê? Seu. Isso é entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deposita. Essa palavra depositar, entregar aqui também, tem o sentido de você colocar os seus fardos diante de Deus. Aquilo que lhe oprime. Veja lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro 5, 7. O que diz lá? Alguém leia, por favor, aí para mim? 1 de Pedro 5, 7. O que diz? Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Então, entregar aqui é você lançar, entregar para Deus aquilo que está lhe oprimindo, aquilo que está gerando ansiedade para você. Confia nele e o mais Ele fará. Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Tá certo? Tem muita gente que não entrega o fardo. Eu já citei o caso de uma senhora verdureira que pegou uma carona no caminho, num caminhão,
E ela subiu no caminhão e ficou com o cesto de verdura ali para a feira vender. Até que o caminhoneiro parou e disse, por que você só não põe não põe o cesto no caminhão? Porque o caminhão carrega o fardo. A senhora não precisa ficar em cima do caminhão carregando o fardo. Isso serve para ilustrar o que? Muitas vezes a gente, como crente, a gente tem Jesus, está firmado em Jesus, mas a gente não o quê? Entrega, não descansa. Então, gente, faz o seguinte, quando você olhar para a prosperidade do ímpio, isso gerar para você um monte de coisa, de questionamentos, faz o seguinte, pega tudo isso e o quê? Entrega para o Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Principalmente, se você estiver sofrendo o quê? Injustiça. Injustiça. Por isso, veja que termina, veja o verso 5, o que diz aí. Veja o verso 5, o que diz? Hein? Ele fará o quê? Sobressair a tua justiça como o sol A tua justiça está nublada, ninguém está vendo. Dá para entender o que o texto está dizendo aí? Às vezes você está passando por uma situação de injustiça. Você tem uma causa, e essa causa é com o ímpio. Quem já teve causa com o ímpio aqui, levanta a mão. Eu tenho direto também. Aqui todo dia é um cacete, é duro, viu? E o cara quer lhe derrubar, o cara quer lhe prejudicar. Certo? Sexta-feira nós tivemos uma audiência lá na prefeitura, nosso advogado, porque fizeram tudo errado para prejudicar a igreja, para fechar a igreja. Caçaram os alvará, agora vai ter que descassar tudo. Vai ter que publicar. Vai ter que dar licença de novo, vai ter que fazer tudo. Mas a maldade, liderada por um rapaz que frequentou essa igreja e juntou com os vizinhos aqui, para acabar com a gente. Certo? Os vizinhos contrataram até advogado. Mas não é uma coisa assim simples, não, é diabólica. É para matar mesmo. É para fechar, para parar a obra. Mas Deus está aí. Sexta-feira o advogado ligou, eu falei, vamos aí, estamos firmes. Vamos para cima. Vamos comprar o resto das casas. Botar esse povo para ir embora, esses filisteus, jebuseus. Eles não herdarão a terra. Certo? A nossa luta. A luta. Você é crente lá no seu emprego, nem quer puxar seu tapete. A luta que a gente vive. Onde o crente está é luta. Então faz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Presta atenção, não faça justiça com as próprias mãos. A vingança pertence o quê? Ao Senhor. Se você for fazer, presta atenção, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A vontade que dá é dar um tiro mesmo. É pegar, dar uma surra. Certo? A nossa natureza é má. Mas entrega. Lança o teu fardo, coloca lá, deposita aos pés do Senhor. Ele fará sobressair a tua justiça. Eu gosto muito dessa expressão, porque às vezes a nossa justiça, todo mundo acha que a gente está errado, não é isso? O pastor Arival fez tudo errado, inventou esse negócio de museu, mentiu. Até crente falou disso aqui. Desgraçado. Fala, porque a coisa, e aí às vezes está escondida, a justiça da gente está escondida. Ele está dizendo aqui, eu farei sobressair a tua justiça como o sol ao meio, todo mundo vai ver. Não vai ser escondido, não. Então você pode descansar no Senhor, se você está sofrendo injustiça. Tem um texto lá em Isaías, né, que é muito precioso, que ele fala que o nosso direito está nas mãos do Senhor. Né? O nosso direito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se você puder me ajudar, é aquele texto que fala da... 54:17.
Grife esse versículo na sua Bíblia, porque isso aí é direito vosso, segundo o Senhor. O que diz aí? Coisa bonita, né? Essa promessa aí, senta em cima dela e vai embora. Deus cuida da gente. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso rei. Ele exerce todos os poderes de Montesquieu na nossa vida. Executivo, legislativo e judiciário. Ele é tudo para nós. Ele é tudo. Agora, irmãos, vem negócio precioso. Confia no Senhor, agrada do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Quarta instrução, versículo 7, o que diz? Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Irmãos, às vezes, parece que Deus está demorando em defender a causa. Já se sentiu assim? Aí você é tomado por uma impaciência. E eu queria que você observasse o que está escrito lá em Isaías, capítulo 31. Porque às vezes a impaciência, nossa, leva-nos a buscar ajuda dos homens. Deus tirou o povo do Egito. Quando o povo se viu em apuro, o povo foi buscar ajuda onde? No Egito. Deus disse, está tudo errado. É a mesma coisa que você buscar ajuda do diabo para fazer a obra de Deus. Você não vai ter. Não fique esperando que o ímpio vai ajudar você a defender sua causa. Veja o que está em Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o quê? Ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam o quê? A iniquidade. Pois os egípcios são homens, e não deuses. Os seus cavalos carne, não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado. E ambos juntamente serão o quê? Consumidos. Buscar ajuda com o mais fraco, você está perdido, irmão. Ou você vai logo com aquele que manda mesmo, que é forte. E aí vem uma coisa maravilhosa. No versículo 6, né, diz assim, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Então, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Esse versículo é um perigo. Porque, às vezes, o descansar aqui não é não fazer nada, tá? Porque o Senhor dá enquanto dorme, não é isso? Não é isso que está dizendo aqui, não. Descansar, assim, se você confia, se você agrada, se você entrega, você tem o que aqui? Descansar. Descansar aqui é esperar a hora de Deus, o jeito de Deus, a maneira de Deus resolver o que? O assunto. Mas você fica ligado, vigiar e orar, você fica atento. Há um detalhe aqui nesse texto, e eu queria chamar a sua atenção para o versículo 8, ele diz assim, deixa a ira, abandona o quê? O furor, não te impacientes, certamente isso o quê? Acabará mal. Essa palavra impaciente, certamente acabará mal, é que você vai adoecer. A impaciência vai gerar o quê? Doença. Isso não vai ser bom para você, para a sua saúde, para a sua fé, né? Para a sua família, nada. A impaciência vai gerar. Agora, irmãos, a partir do versículo 12, e aqui do versículo 12 até o versículo 20,
O Senhor é confiável, versos de 1 a 11. Agora o Senhor compreende a nossa situação. Deus sabe o que os ímpios fazem contra a gente. Veja, ele começa dizendo assim, trama o ímpio contra o quê? O justo. Você acha que trama ou não? Você acha que Deus não está sabendo disso? E tramar aqui é uma coisa diabólica, porque é juntar com outros para elaborar planos e projetos com o fim de prejudicar o quê? O crente. Contra ele, ringe o quê? Os dentes. Vai ringir depois no inferno. É? Mas veja qual é a reação de Deus no versículo 13. O que é que diz aí? Rir-se-á dele o quê? O Senhor, pois vê está se aproximando o quê? O seu Deus. Deus está vendo e Deus diz, coitado, eles estão perdidos, porque não vai dar tempo. E eles serão o quê? Exterminados antes. Pode tramar o que quiser. Pode tramar o que quiser. Versículo 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o quê? Irmãos, não é só tramar para prejudicar, é para matar mesmo. Para matar. Aí o que a Bíblia diz? A sua espada, porém, lhes passará o próprio, e os seus arcos serão o quê? Espedaçados. Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso. O que ele faz? Ele quebra o arco. Ele despedaça o quê? A lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai, continuando. O Salmo 37. Versículo 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor, o quê? O sustém. Que coisa maravilhosa. Deus sustenta os justos. E aqui, meus amados irmãos, há uma coisa que nós precisamos aprender. Vamos lá para Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16. O que é que diz aí? Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que o grande tesouro, onde há o quê? Inquietação. Então, guardem isso aí no seu coração, porque os ímpios, eles, nessa ânsia pela prosperidade, eles arrumam falcatruas, inquietações, querem. E eles aí não têm o quê? Também o temor do Senhor. No versículo 16, no capítulo 16, se você olhar direitinho aí, no capítulo 16, esse capítulo depois você lê em casa, mas no versículo 18, o que diz? A soberba precede a ruína. Hein? Mas o que guarda o seu caminho e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito e com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Voltando lá para o texto de 37, leia comigo o versículo 18. 37, 18. Grifa esse versículo. O que diz aí? O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá. Esse verbo conhecer aqui, os dias dos íntegros, não é somente conhecer de saber, mas conhecer no sentido de que já estão determinados, já estão protegidos. Todos os nossos dias estão nas mãos do Senhor. E a nossa herança, ela permanecerá para sempre. Preste atenção, ninguém tomará do justo aquilo que ele recebeu como herança do Senhor. Ninguém. E nós temos heranças espirituais, os filhos nossos são o quê?
herança do Senhor. Tudo que Deus nos dá como herança, o ímpio jamais poderá tomar. E aí vamos correndo aqui para a terceira parte do Salmo, versos 21 a 31. Aí é maravilhoso essa parte, porque o Senhor abençoa o seu povo. Deus conhece as tramas dos ímpios, mas Ele vai colocar a partir do versículo 21 e 22, a primeira coisa que Deus faz é que Deus provisiona tudo que o justo precisa. Vamos ler juntos aí, 21, 22. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Então, a natureza do ímpio já é de caloteiro. Tem uns crentes também, sim, que não tomam emprestado e não pagam. Mas a ideia aqui é que o justo sempre ele terá o coração generoso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Lá tem uma promessa lá em Deuteronômio capítulo 28, que o povo de Deus, e o judeu hoje está aí, né? Com essa bênção da aliança, ele não tomará emprestado, mas o quê? Emprestará. Por isso que tem uns bancos só de judeu aí. O judeu levou isso a sério, né? E é uma coisa impressionante. Mas aqui é a bênção da provisão. Aqueles, versículo 22, quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem o quê? Amaldiçoar. Presta atenção, possuirão a terra, que significa que eles terão estabilidade na terra prometida. Certo? Segunda bênção, Deus abençoa com provisão, Deus abençoa também com proteção. 23 e 24, vamos ler juntos? O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Nenhuma queda faz com que Deus solte você da mão dele. Ele firma os nossos passos, a ideia aqui é que Ele guarda as nossas pisadas, e Ele não nos larga mesmo quando nós o quê? Caímos. Ele nos sustenta e nos levanta nas quedas da vida. Ele é o nosso protetor. Versos 25 e 26. Aqui é um dos textos, minha avó gostava disso aqui. Vamos lá. 25 e 26, vamos juntos? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Olha que bênção. A bênção aqui, eu diria sempre, não da companhia do Senhor, né? O Senhor, Ele jamais desampara o justo. Eu me lembro da casa, quem é do interior sabe disso aqui, na casa da minha avó, casa de pobre, que ela plantava lá. Mas na casa da minha avó passava 20, 30 pessoas por dia. E sempre tinha arroz, feijão com chuchu e ovo lá para a turma comer. Não tinha dificuldade. Turma que chegava, sempre teve, nunca faltou. Nunca faltou. A melhor coisa, você tem que entender, e é interessante, que se você, já foram feitos estudos, né? O Dr. Billy Graham fez um estudo naquele livro lá sobre o Espírito Santo, da descendência de Jonathan Edwards e da descendência de outro sujeito, que era um bandido da sociedade americana, e você vê a bênção do Senhor sendo estendida às novas gerações. A minha avó veio da roça, foi evangelizada pelos americanos, e hoje todos os descendentes são... Ela nunca estudou, não pôde estudar, ficou viúva com 37 anos, com 5 filhos. Mas todos os filhos, todos os netos, né, todos os bisnetos hoje são formados, todo mundo abençoado por causa do Evangelho. Evangelho. Então, gente, Davi está velhinho aqui, diz agora sou velho, jamais viu o justo o quê? Desamparado. Preste atenção que não é andando de Ferrari não, tá? É desamparado no sentido de faltar aquilo que ele precisa.
Outra bênção, versos 27 a 29. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão o quê? Para sempre. O que esse texto está querendo dizer? É que Deus vai capacitar o justo a ter uma vida de obediência. Deus vai cuidar de nós. E Ele vai fazer com que nós jamais desviemos dos seus caminhos. Por fim, a última bênção aí, versos 30 e 31, vamos ler juntos? A boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não. Preste atenção que Deus vai colocar no nosso coração a lei. Isso aqui está falando da bênção da nova aliança, que é a bênção de que a palavra de Deus estará no nosso coração. Ele vai incutir isso no nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Por fim, a última parte do Salmo. O Senhor julga os perversos de 32 a 40. E aí ele vai usar aqui 3 figuras. Primeiro, a figura de um tribunal, versos 32 e 34. 32 a 34. O perverso espreita ao justo e procura tirar a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for o quê? Julgado. Então, no tribunal de Deus, o justo será absolvido e o ímpio será o quê? Condenado. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor. A segunda figura que ele vai usar está nos versos 35 e 36. Ele vai usar a figura de uma árvore. Vi um ímpio prepotente. Vocês já viram algum ímpio prepotente? Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro o quê? Do Líbano. O cedro era aquela árvore bonita, aquela árvore frondosa, aquela árvore que tinha o quê? Uma aparência de beleza maravilhosa. Versículo 36, o que é que diz? Passei e eis que desaparecera. Procurei-o, não foi o quê? Sumiu. Aquela beleza toda, aquela prepotência toda, aquela imponência toda, não existe mais. Não existe mais. Por fim, ele vai usar aqui, de forma maravilhosa, versos 37 a 40. Vamos lá juntos? Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam o quê? Refúgio. A terceira figura aqui é o livramento que do Senhor. Vem do Senhor a salvação dos justos. E Ele nos salva e Ele destrói também os nossos inimigos. Irmãos, esse salmo, o que vocês acharam desse salmo? Hein? É meio pesado? Hein? Se nós pegarmos esse salmo e trouxermos para o Novo Testamento, e nós formos fazer assim, uma comparação e colocá-lo dentro do contexto do cristianismo, de que nós devemos amar os nossos inimigos, né? E orar por eles. Se o teu inimigo te der na cara, na face, dá o quê? Dá outra. Como é que você resolve essa questão do que está aqui posto por Davi com essa questão do Novo Testamento? Muito obrigado pela contribuição. Foi profunda, viu? E variada, né?
Preste atenção, irmãos, olha, nós temos que entender que, tanto no contexto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sempre existirá essa luta entre justos e ímpios, entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor. Existem duas sementes que, historicamente, brigam entre si, que é a semente da mulher, a semente de Jesus, e a semente do dragão lá, do Satanás, do capeta. E isso sempre estará o quê? Em conflito. Se você pegar o livro dos Salmos, desde o primeiro capítulo, será estabelecida essa luta entre o ímpio e o justo. O ímpio e o justo. O ímpio e o justo. A grande questão que nós precisamos entender é que o justo jamais precisará fazer justiça com as próprias mãos. O que o justo tem que fazer é confiar no Senhor. A teologia é a mesma. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós não podemos achar que nós vamos resolver o assunto do nosso jeito. Significa que a nossa segurança e a nossa proteção sempre estará nas mãos de Deus. Nós sempre estaremos na dependência do Senhor. Agora, nós precisamos entender que nenhuma injustiça passará o quê? Impune. Aliás, está lá em Romanos capítulo 1, que do céu se revela a ira de Deus contra toda injustiça humana. Injustiça. Então, o que esse salmo tem para nos ensinar, você pode ter certeza. Não te indignes, não tenhas invejas, não te impacientes. Certo? Confia, agrada-te, entrega e descansa. Descansa. Deus tem o controle de todas as coisas. E esse salmo, ele é colocado para nós para dizer que se nós começarmos a olhar para as injustiças do mundo e para a pseudo-prosperidade do ímpio, nós estaremos fazendo uma avaliação errada da vida. Uma linguagem moderna, a gente teria que ter uma cosmovisão cristã da prosperidade do ímpio. Tá certo? Nós temos que olhar a prosperidade dentro da perspectiva de Deus, porque Ele não tem prosperidade nenhuma se Ele não teme o quê? Ao Senhor. Tá certo? Isso ajuda a gente a entender também as injustiças que nós temos no Brasil, né? Ainda bem que Deus existe e que nós temos a oportunidade de votar hoje, e eu espero que você vote. Pelo amor de Deus, ore antes. Tá? E vote corretamente, né? Porque nós temos o privilégio da democracia e o seu voto é a arma que a gente tem. Certo? Eu já estou com o meu título aqui e a minha fichinha aqui dos nomes, que eu não vou dizer para vocês, tá certo? Tá certo. Certo? Mas se Deus quiser, nós temos que mudar esse país. E muda com o voto. E preserva o Estado de Direito, preserva o Congresso Nacional, tudo funcionando direitinho, mas nós vamos mudar esse país. Com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Presbítero Milton, ora para nós aí, Milton. Senhor nosso Deus, Pai, te louvamos, porque estamos aqui na tua casa. Casa reservada exclusivamente para te louvar, para te adorar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este espaço que o Senhor nos deu. E agora, Pai, estamos crescendo, expandindo, precisamos de um espaço maior.
Está tudo nas tuas mãos, Pai. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Não nos apoiamos nos nossos próprios entendimentos. E nós apresentamos os nossos caminhos a Ti. Porque o Senhor não permitirá que façamos coisas erradas. O Senhor endireitará as nossas veredas. Mas, Pai, ajuda-nos. Fala, Senhor, com os conselheiros da igreja. Que o Senhor mesmo, Pai, nos una num só pensamento, Pai, que é fazer a Tua vontade, tão somente para a Tua honra e glória. E agora, Pai, que estudamos este salmo, escrito por Davi,